Minha irmã zombou. Olhem só, a garota pobre também veio ao leilão. Meus pais riram. Eu calei. 30 minutos depois, comprei a mansão de 15 milhões. Amanhã vão saber. O meu nome é Charlotte. Tenho 31 anos e, no momento em que a minha irmã exclamou em voz alta: "Oh, vejam, a pobre rapariga também veio ao leilão", percebi apenas uma coisa. Hoje, esse cenário da pobre rapariga iria acabar. Eu estava um pouco afastada, segurando um número e um copo plástico com água na mão. A sala parecia o cenário de uma peça de teatro cara. Janelas altas, cortinas grossas, piso brilhante, fileiras de cadeiras cheias de pessoas que aprenderam a falar sobre casas, e milhões da mesma forma que outras pessoas falam sobre o tempo. No grande ecrã brilhava o lote principal. A propriedade Oakwood, uma casa branca de 2 andares rodeada por árvores antigas. Eu conhecia-a por dentro, até a última fenda. Eles, das fotos publicitárias. Os meus pais estavam sentados na terceira fila. A minha mãe, Bernice, com o seu melhor fato profissional, com o mesmo corte de cabelo impecável que ela faz no mesmo cabeleireiro há 20 anos. O meu pai, Vernon, com o casaco escuro que ele veste para ocasiões especiais. Entre eles, Cordélia, a mais nova, com um vestido bordô que minha mãe adorou desde ontem. Ao lado de Cordélia, seu marido, Damon, com uma pasta de documentos, um telefone e a cara de quem está se preparando para um grande lance em uma partida de xadrez. "Ah, mãe, olhe para isto!" Cordélia mostrou à mãe algo no ecrã do seu telemóvel, sem sequer olhar para mim. "Aqui vai ficar o terraço para os pequenos almoços e aqui, a zona para cerimônias de casamento. Aqui vamos colocar um piso de madeira, adicionar iluminação." "Ah, é simplesmente um sonho", a minha mãe suspirou quase teatralmente. Imagina as fotos que vão sair, tu e o teu marido na escadaria da mansão. Os nossos filhos compraram a sua própria mansão na Virgínia. Isso soa a como merecemos, concluiu Cordélia, e então finalmente olhou para mim. O que estás a fazer aqui, Charlotte? Por acaso te enganaste, namorada? Aproximei-me, mas não o suficiente para me sentar ao lado dela. É um leilão aberto, disse eu. Não só os eleitos podem entrar aqui. Os eleitos que podem vender a sua autoestima por uns trocos, sussurrou Cordélia, mas já com um sorriso dirigido aos que estavam à sua volta. A sério, tu percebes sequer as quantias que vão ser levantadas aqui? Cordélia, a minha mãe tocou a mão dela, mas também sorriu. Não seja má, ela só quer ver. Só ver, repetiu o meu pai sorrindo levemente. E isso é provavelmente o máximo que ela pode se permitir aqui. Acenei com a cabeça, como se estivéssemos a discutir algo como o tempo. Talvez, disse eu. Veremos. O leiloeiro subiu ao pódio, o microfone amplificou a sua voz. Ele agradeceu brevemente a presença de todos, lembrou as regras e a sala ficou um pouco silenciosa, como antes do início de um espetáculo. Senhoras e senhores, anunciou ele, o nosso próximo lote é a propriedade histórica Oakwood. A área da casa é de mais de 900 metros quadrados, com uma ala separada para hóspedes, terreno bem cuidado e edifícios agrícolas. O preço inicial é de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares antes soariam para mim como um número de outro planeta. Agora era apenas uma quantia a partir da qual se poderia começar. Não porque o dinheiro tivesse deixado de ser importante, mas porque eu já sabia que podia ganhá-lo e não apenas imaginá-lo. A primeira oferta foi feita por um homem de fato cinzento na primeira fila. O apresentador anunciou o seu número, registrando 11 milhões. 1 minuto antes do leilão, um casal à minha esquerda juntou-se, elevando a oferta para 11 milhões e meio. O preço começou a subir. Esperamos até aos 12, sussurrou Damon Cordélia, inclinando-se para ela. Vamos avançar rapidamente enquanto eliminamos os outros. Só não demores, respondeu ela baixinho, mas eu ouvi. Um investidor quer resultados hoje. O investidor. Claro, eles têm sempre alguém nos bastidores para garantir quando seus sonhos se tornam demasiado caros.
Quando o apresentador anunciou 12 milhões de dólares, Damon levantou o cartão pela primeira vez. O gesto foi claro e confiante. Os meus pais trocaram olhares. A minha mãe quase aplaudiu, mas conteve-se a tempo, apenas apertando a mão do meu pai. Este é o nível, sussurrou o meu pai. Isto é sério. A minha menina. A minha mãe olhou para Cordélia como se fosse ela quem estivesse comprando a casa, e não o meu pai. Eu sabia que você iria longe. O preço subiu para 12,5, depois para 13. O homem de fato cinzento resistiu por mais algum tempo, levantando o cartão quase sem emoção. O casal à esquerda começou a ficar para trás. A mulher franziu a testa, o homem escondeu o cartão debaixo de uma pilha de papéis. 13 milhões de dólares, anunciou o leiloeiro. Há mais alguém que queira aumentar a oferta? Damon levantou novamente o cartão. 13 milhões e meio de dólares, repetiu o apresentador. Temos uma nova oferta. Olhei para o rosto de Damon. Ele estava concentrado, mas já não tão relaxado. Era aquela fase da negociação em que cada novo valor não era sentido como um número no papel, mas como um peso no peito. Não devemos passar de 14, sussurrou ele para Cordélia. Lembra-se do que calculamos? E se alguém aumentar? A voz dela tremeu ligeiramente. Estamos a perder a oportunidade. Estamos a perder liquidez se formos mais além, respondeu ele bruscamente. Já temos empréstimos, Cordélia. Ela apertou os lábios, olhando para ele como se ele tivesse acabado de estragar a sua festa. Prometeste que conseguirias aguentar. O pai inclinou-se para a frente. Jovens, disse ele um pouco mais alto do que deveria, não comecem discussões aqui. Vocês estavam preparados. Sim, eles estavam preparados. Há meses. Eu também estava preparada. Há anos, mas para outras coisas. Por exemplo, para não mais me abalar com as tristezas alheias. 14 milhões de dólares, anunciou o apresentador, quando o homem de fato cinzento fez mais uma aposta. Uma oferta impressionante. Alguém quer superar? Naquele momento, a sala ficou realmente silenciosa. Era o limite em que muitos já começavam a se sentir desconfortáveis. 14 milhões de dólares. É mais do que apenas um número no prospecto. É responsabilidade, juros, riscos, ligações noturnas do banco. Vi Cordélia engolir em seco, como se de repente tivesse ficado com a garganta seca. A mãe segurava-lhe a mão. O pai olhava para Damon com uma expectativa que misturava orgulho e exigência. 14 milhões uma vez. Damon olhou para o ecrã, depois para Cordélia, depois para o homem, de fato cinzento. Por um breve momento, o seu olhar deslizou para mim, e nele passou uma sombra do passado. Noites em frente aos computadores portáteis, o velho sofá barato, manchas de bebidas energéticas na mesa. Nós dois sabíamos que às vezes um passo em falso nas negociações custa mais caro do que qualquer derrota. 14 milhões 2 vezes. Damon inspirou e levantou o número. 14 milhões e meio de dólares, repetiu imediatamente o apresentador. Obrigado, senhor. O homem de fato cinzento não se mexeu. Ficou sentado por alguns segundos, olhou para o ecrã e depois colocou o seu número virado para baixo. O seu jogo tinha acabado. Um murmúrio de satisfação percorreu a sala. As pessoas gostam de ver alguém ganhar, desde que isso não afete as suas próprias contas. Olhei para o número no ecrã. 14 milhões e meio de dólares. Eu tinha espaço suficiente para dar um passo à frente. 14 milhões e meio de vezes, levantei o meu número. O movimento foi simples. Ninguém esperava isso de uma rapariga pobre que simplesmente apareceu no leilão. O apresentador percebeu isso. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Temos um novo lance, disse ele, inclinando-se para o microfone. 15 milhões de dólares da senhora. Ele fez uma pausa, recebendo informações do assistente, da senhora Charlotte Gabriel. A pausa na sala era densa, quase palpável. O meu apelido pairou no ar, como se alguém tivesse acidentalmente pressionado o botão errado e mudado para outro canal. O quê? Cordélia foi a primeira a reagir. Ela virou-se bruscamente para mim. Isso é alguma piada? 15 milhões de dólares.
continuou o apresentador calmamente. Ele não se importava com a minha família. Para ele, todos eram apenas números e somas. Não podes fazer isso, sussurrou a minha mãe, mas já sem sorrir. Charlotte, isso é impossível. Não tens tanto dinheiro. 15 milhões 2 vezes. Damon ficou imóvel. O seu número estava sobre a mesa. Se ele o levantasse agora, não seria uma aposta por ambição, mas por pânico. Eu vi que ele estava a calcular algo na cabeça e sabia o que era. Juros, valores aprovados, o limite que o investidor havia concordado. Ele não levantou o número. Vendido, disse o apresentador com confiança. Mas a propriedade Oakwood foi vendida por 15 milhões de dólares à senhorita Charlotte Gabriel. Parabéns à nova proprietária. Os aplausos soaram como uma formalidade. Alguns nem sequer levantaram as mãos. As pessoas já estavam a olhar para os catálogos dos lotes seguintes. Para elas, era apenas mais um dos muitos negócios. Para a minha família, era um golpe na fachada de vidro que tinham construído ao longo dos anos. Abaixei lentamente o número e levantei-me. Deixei o copo de água no apoio de braço. As minhas mãos não tremiam. Isso até me surpreendeu um pouco. Tu enlouqueceste? Cordélia levantou-se tão bruscamente que quase derrubou a cadeira. De onde tiraste 15 milhões de dólares, Charlotte? Tu é uma pobre rapariga, sugeri. A minha mãe também se levantou, tocou na manga do meu pai como se procurasse apoio nele. Vernon diz alguma coisa, sussurrou ela. O meu pai não se apressou. Olhou primeiro para o ecrã com a inscrição vendido, depois para mim. Não havia orgulho nem aprovação naquele olhar. Apenas uma atenção cautelosa e fria que ele costumava reservar para pacientes com sintomas suspeitos. Charlotte, disse ele, você precisa explicar o que foi isso. Uma compra, respondi. Pelo que entendi, foi por isso que todos vieram aqui. Não brinque com as palavras, interrompeu Cordélia. Não pode simplesmente comprar uma propriedade por 15 milhões. Não pode invadir e destruir o que eu e Damon construímos. Cordélia. Damon finalmente se levantou e se colocou entre ela e eu. Acalme-se. Ele olhou para mim de baixo para cima. Eu estava um degrau acima. É verdade? Ele perguntou baixinho. Você tem esse dinheiro? Olhei para ele diretamente. Se não tivesse, não me deixariam participar do leilão, respondi. Aqui não trabalham a crédito. E tu simplesmente... Ele interrompeu a frase, engolindo o que queria acrescentar, porque as pessoas já estavam olhando para nós, passando pela saída. E por que essa casa? Senti algo antigo mexer-se algures debaixo das minhas costelas, algo que não tinha mostrado a nenhum deles, a memória dos turnos noturnos, do silêncio antes do amanhecer no alpendre dos fundos, de como escrevia as primeiras linhas de código no ecrã, sentada num velho banco na despensa do pessoal. Mas eles não ouviriam isso. Ainda não. Porque posso, disse eu. E porque quis. Estávamos na entrada, onde as pessoas passavam por nós como água por pedras. Alguém lançava-me olhares rápidos e curiosos. Uma jovem mulher sem marcas nas roupas, que acabara de pagar 15 milhões de dólares por uma propriedade, sempre desperta a curiosidade. Outros nem percebiam que ali se desenrolava um pequeno drama familiar. Vais conosco, disse a minha mãe, reunindo forças. Temos de conversar todos juntos. Calmamente. Sem esses espectadores. Exatamente, concordou o pai. Estamos hospedados num hotel aqui perto. Esperamos por ti no átrio daqui a meia hora. Precisamos de entender o que está a acontecer. Isso nem sequer está em discussão, acrescentou Cordélia, olhando para mim como se estivesse a dar uma ordem a uma empregada. Tu veux vir, e vais contar-nos tudo, até o último centavo. Olhei para eles e percebi que nada tinha mudado nas suas cabeças. Ainda acreditavam que podiam determinar a hora, o formato e o tom da conversa. Só que agora havia também o pânico. Está bem, disse eu finalmente. Eu vou, a minha mãe exalou, como se tivesse tirado um peso do peito. O meu pai acenou com a cabeça, entrando no modo, vamos resolver tudo agora.
Cordélia mordeu o lábio, mas ainda havia uma chama de raiva nos seus olhos. Eles se dirigiram para a saída. Fiquei parada no lugar por alguns segundos. Na porta, Damon virou-se e aproximou-se para que ninguém pudesse ouvir. Não percebes no que te meteste, disse ele baixinho. Não são jogos em que podes simplesmente comprar a tua revanche. Olhei nos seus olhos e vi mais do que irritação no seu olhar. Havia algo mais. Cálculo, tensão e um leve medo. Talvez, respondi. Ou talvez você esteja apenas com medo de que, desta vez, não seja você quem dê as cartas. Virei-me e fui até o balcão de registro, onde já me esperavam os papéis para a compra da propriedade Oakwood. Quando saí do edifício do leilão, o vento estava agradavelmente fresco, mas o telefone na minha bolsa estava insistentemente quente. Ele tocou pela terceira vez nos últimos 20 minutos. A minha mãe, depois o meu pai, depois a Cordélia. Olhei para o ecrã, respirei fundo e atendi o telefone apenas para evitar uma cena familiar no meio do átrio. Onde estás? Cordélia nem sequer me cumprimentou. Estamos no hotel. Prometeste vir. Prometi, confirmei, abrindo a porta do carro alugado. E mudei de ideias. A pausa do outro lado da linha foi pesada. Não podes fazer isso, ela cuspiu. Pessoas normais não fazem isso. É o que os adultos fazem, disse eu. Especialmente quando percebem que os espera 1 hora de gritos e 0 de sentido. Vais explicar-nos tudo hoje, pessoalmente? A voz dela assumiu o tom habitual de comando. Não há discussão. Então não discutimos, respondi calmamente e desliguei o telefone. Não ia passar a noite a ir ao hotel só para ouvir 3 pessoas. Uma a seguir a outra a declarar-me o principal problema dos seus planos financeiros. Já desempenhei esse papel aos 22, 25 anos. Aos 31 não me apetecia repeti-lo. A estrada para fora da cidade estendia-se em ondas familiares. Outrora, percorria num autocarro velho, com uma mochila e um contrato de trabalho em Oakwood. Naquela época, a propriedade parecia algo como outro planeta, uma longa alameda, leões de pedra na entrada, uma placa com letras ornamentadas. E eu era apenas uma rapariga que concordou em lavar o chão e servir refeições para ter um teto sobre a cabeça e internet à noite. Fui alojada num pequeno quarto para funcionários, com uma cama estreita e um armário que cheirava a mofo. Atrás da cozinha havia um pequeno quarto com uma mesa empoeirada e uma tomada. Esse foi o meu escritório. Durante o dia, eu fazia tudo o que as pessoas de uniforme fazem. Carregava carrinhos com roupa suja, polia corrimãos, ouvia os hóspedes reclamarem da temperatura da água. À noite, abria o portátil e me transformava numa pessoa para quem o mundo se limitava a prazos de código e servidores alheios. Os primeiros trabalhos paralelos eram ridículos. Proteger o site de uma loja, remover um vírus da base de dados de contabilidade, dar consultoria por telefone a um proprietário assustado de uma pequena agência. Pagavam-me pouco, mas aprendi rapidamente o mais importante. A maioria das pequenas empresas vive com a sensação de que ninguém as protege. Ou pagam a mais aos grandes players ou ficam sem qualquer proteção. Foi assim que conheci o Damon. Ele alugava um dos quartos da mansão como um espaço tranquilo para trabalhar. Andava com um capuz, vivia à base de energéticos e quase não falava com o pessoal. Até que um dia ele reparou no código aberto na minha mesa. Isto é seu? Perguntou ele, apontando para o ecrã. De quem mais poderia ser? Respondi sem tirar os olhos do teclado. Estou sozinha aqui. Ele pediu para mostrar no que estava a trabalhar. Depois no que tinha trabalhado antes. Depois no que iria trabalhar, imaginando que tivesse um dia inteiro, em vez de 3 horas à noite. Conversamos sobre os pontos fracos dos sistemas, sobre os erros tolos que os proprietários de pequenas empresas cometem, sobre como o mercado de cibersegurança, na base, está praticamente vazio. É preciso criar um produto, disse ele. Uma oferta pacote para pequenas empresas. Monitorização, proteção, consultoria. Tudo num só. É preciso, concordei.
Só que alguém tem de financiar isso. Eu mesma encontrei o dinheiro. Não foi um investidor, nem um tio generoso. Apenas $10.000 reunidos com os meus turnos noturnos e festas que não fui porque estava a trabalhar. Eu poderia ter usado esse dinheiro para dar entrada em um pequeno apartamento nos subúrbios. Decidi investir em nós. Parceria, disse Damon. 50% para cada um. Eu cuido da parte comercial, você da parte técnica. E os papéis? Perguntei. Os papéis, quando houver algo para assinar. Ele respondeu. Agora, o importante é mostrar resultados. Naquela época, eu ainda acreditava na palavra das pessoas, especialmente naquelas que ficavam acordadas à noite e, assim como eu, pulavam o almoço para trabalhar no código. Começamos com alguns clientes que pagavam pouco, mas de forma estável. Eu conciliava os turnos na Oakwood com os gráficos de trabalho, aprendia novas ferramentas e instalava patches. Ele se reunia com potenciais clientes, prometia-lhes uma equipa de especialistas e fazia boas apresentações. A primeira vez que algo deu errado foi quando solicitei acesso ao e-mail corporativo para responder aos clientes sozinha. Não é necessário, disse ele. Eu já passei tudo. Tu não gostas dessas conversas. A segunda vez foi quando descobri que ele já tinha registrado esta empresa, sozinho, em seu nome. Não dramatize, ele disse, descartando o assunto. Nós combinamos que as formalidades viriam depois. Eu estava com pressa, precisava assinar os papéis. Depois vamos reescrever tudo. O depois nunca chegou. Em vez disso, um dia recebi uma carta. Obrigado pela tua ajuda no início. Agora vou continuar sozinho. Envia-me, por favor, os últimos trabalhos, para que eu possa dar apoio aos clientes. Liguei-lhe. Ele não atendeu. Escrevi-lhe, em resposta. Não faça as cenas. Não assinamos nada oficialmente. Quando fui ter com os meus pais e tentei explicar o que tinha acontecido, ouviram-me como se eu estivesse a contar o enredo de uma série e não a minha própria vida. Investiste dinheiro sem contrato? Perguntou o meu pai. É uma lição. Ainda bem que a quantia não é grande. Ele roubou o meu código, repeti. A ideia. Eu escrevi isso. Ele está a avançar, disse a minha mãe. Ele já abriu uma empresa, tem entrevistas, artigos, e tu trabalhas na propriedade e escreves algo à noite. Talvez ele simplesmente... Ela fez uma pausa. Tenha superado vocês. Não vocês. A mim, disse eu. Tu percebes que ele me usou? Tu estás a exagerar, interrompeu Cordélia. Naquela altura, elas já se tinham encontrado com Damon várias vezes em eventos de negócios. Ele é apenas mais organizado. Se não cuidaste dos teus direitos, o que esperas agora? O veredicto delas foi simples. A culpa é tua. Elas registraram isso como a versão definitiva dos acontecimentos. Quando, um ano depois, descobri que Cordélia e Damon estavam a namorar, depois ficaram noivos e depois se casaram, nem fiquei surpreendida. Para eles, era o quebra-cabeças perfeito. Um genro empresário de sucesso, a filha mais nova inteligente e, algures à margem, eu com as minhas estranhas pretensões emocionais. Então, parei de levar a eles histórias que poderiam servir como provas. E comecei a fazer outra coisa. Trabalhar. Aos poucos, ganhei meus próprios clientes, com os quais assinei contratos em meu nome. Depois, pessoas que eu contratei. Depois, o nome Vanguard Cipher e um escritório normal, onde as portas internas eram fechadas com cartões de acesso, e não com a palavra de honra. Os meus pais não sabiam de nada disso, não porque eu escondesse. Simplesmente, cada tentativa de contar resumia-se a uma coisa. E quanto ganhas em comparação com o Damon? Deixei de responder a essa pergunta. Agora, quando o extrato bancário mostrava a quantia que eu acabara de pagar por Oakwood, eu nem queria imaginar as caras deles. Não por triunfo, por preguiça. Explicar às pessoas coisas básicas sobre a minha vida depois dos 30 não é o passatempo mais interessante. O telefone vibrou novamente. Desta vez, eu peguei o aparelho, apenas por curiosidade, para saber a que conclusão eles chegaram. Charlotte, a voz do meu pai estava tensa, mas contida.
Queremos conversar como adultos. Vem cá. Já disse que não, respondi. Sessões offline de terapia familiar sem terapeuta não me atraem. Temos o direito de saber o que está a acontecer, acrescentou a minha mãe. De onde tiraste esse dinheiro? Você tem noção do que se meteu? Meti-me. Eu sorri. Comprei uma casa. Uma casa na qual vocês nunca se interessaram em saber como eu vivia. Vocês realmente querem me dar uma palestra sobre consciência agora? Não comece, interrompeu a minha mãe. Estamos apenas preocupados. Vocês estão preocupados porque o seu genro não recebeu o que esperava, esclareci. São coisas diferentes. É um plano financeiro complexo, interrompeu o meu pai. E empréstimos, investidores, acordos. Não fazes ideia. Faço ideia melhor do que pensas, disse calmamente. Vi parte dos documentos. Tem mais falhas do que os teus argumentos. Após um breve silêncio, Cordélia falou. Gostas disso, não é? A voz dela mantinha-se firme, mas eu ouvia como ela se esforçava para não gritar. Ficar de fora e ver como lidamos com as consequências da sua compra impulsiva? Mutem, você gostou de ver como lidei com as consequências da parceria com Daimon quando ele decidiu que eu era desnecessária? Respondi. Naquela época você não se importou muito. É diferente, ela disparou. Não havia acordos oficiais. Ou seja, quando me deixam sem documentos, isso é uma lição. Quando o seu plano fracassa por causa do meu acordo oficial, isso é uma catástrofe, concluí. Lógica. Os três começaram a falar, gritando uns com os outros. Afastei o auscultador do ouvido, ouvi esse coro por uns 10 segundos e depois voltei a colocá-lo. Vocês querem conversar? Tudo bem. Amanhã. Por videoconferência. Vocês três. Eu sozinha. Meia hora no máximo. Sem gritos. Se alguém começar a gritar, eu desligo. Isso não é sério, exclamou a minha mãe. Famílias não se comunicam assim. A nossa forma de comunicação dificilmente pode ser considerada saudável, respondi. Então, ou é assim ou não é nada. Queremos ver-te pessoalmente, insistiu meu pai. Não concordamos. Então não temos assunto para conversar, disse eu e carreguei em desligar. Nas horas seguintes, eles ligaram mais 10 vezes. Eu não atendi. Por fim, começaram a escrever. As mensagens surgiam uma após a outra. Exigências, insultos, tentativas de pressionar com o argumento somos uma família. Eu passava a tela sem qualquer vontade de entrar na discussão, até que vi uma mensagem curta. Concordamos com a videochamada da minha mãe. Hoje, às 9 da noite, envio o link. Em seguida, do meu pai. Esperamos que seja sincera. E a mensagem final da Cordélia. Quero ouvir um relato de tudo o que fez. Prepare-se. Acenei para mim mesma, embora não houvesse ninguém por perto. Quem precisava se preparar eram eles. 9 horas, respondi. Meia hora. Sem gritos. Um deslize e desligo a chamada. Depois, abri o portátil. Criei um evento no calendário e fiquei a olhar por muito tempo para a linha videoconferência com a família. Eu não precisava decidir se entraria às 9. Isso já estava decidido. Precisava decidir outra coisa. Quanta verdade eu estava disposta a revelar às pessoas que, durante muitos anos, usaram apenas a parte que não interferia na versão que tinham da minha vida. Às 9 da noite, cliquei no link e liguei-me. A câmera ligou-se imediatamente. Detesto quando começam com um ecrã escuro, fingindo que não estão lá. 3 janelas apareceram na tela. Meus pais juntos num quarto de hotel, Cordélia com Damon, separados, num interior excessivamente perfeito, com paredes bege e um aconchego falso. Majid, atrasaste-te 2 minutos. Foi a primeira coisa que a minha mãe disse, como se estivéssemos numa reunião no seu escritório. Entrei exatamente às 9. Olhei para o relógio. Vocês simplesmente ligaram mais cedo. Parabéns. Chega, interrompeu o meu pai. Combinamos falar sobre o assunto. Ótimo, acomodei-me melhor. Comece você. Era você que queria tanto esta conversa. Cordélia suspirou alto. Tudo bem, vamos ao assunto. Compraste Oakwood por 15 milhões de dólares. Tínhamos um plano aprovado para essa sua aquisição. Tu estragaste o negócio. Por tua causa, nós...
Para, levantei a mão. Combinamos, sem histerismos e sem por tua causa. Perguntas por ordem. Primeiro respondem as minhas. Depois, eu penso em quais das vossas quero responder. Quem é você para impor condições? A minha mãe automaticamente levantou a voz. Estiquei-me para o botão desligar o som. Mais uma vez, disse calmamente, e a conversa acaba. Olhamos uma para a outra por alguns segundos. A minha mãe percebeu que eu não estava a brincar e recostou-se na cadeira. Tudo bem, disse o meu pai. Temos meia hora. O que quer saber? Vamos começar de forma simples, disse eu. Quais são as dívidas da Cordélia e do Damon hoje? Aproximadamente. Créditos, empréstimos, investimentos com juros. Não preciso de números exatos, apenas uma ordem. Isso não é da tua conta, disse Cordélia com um brilho nos olhos. Agora é, respondi. Vocês estão tão preocupados com a grande oportunidade da família que eu destruí. Quero entender o que exatamente foi destruído. Damon ficou em silêncio até aquele momento, mas agora falou. Sua voz estava rouca, cansada, sem sua habitual suavidade profissional. Não discutiremos nossas finanças dessa forma, disse ele. São assuntos privados. Muito bem, então. Eu não desviei o olhar. Se tivesse comprado Oakwood hoje por 14 milhões e meio, conseguiria fechar esse negócio? Sem falência nos próximos 2 anos, ele apertou os lábios. Cordélia voltou-se para ele como se estivesse a pensar nisso em voz alta pela primeira vez. Tínhamos um investidor, disse Damon com cautela. O banco aprovou a linha de crédito. Calculamos tudo. E esse investidor já assinou o contrato? Perguntei. Ou ainda está verbalmente acordado, como você gosta? Você não sabe nada sobre os nossos acordos, disse Cordélia, mas isso soou um pouco inseguro. Sei um pouco, respondi. Damon tinha o mesmo esquema quando lançou o seu primeiro serviço. Lembra-se, Damon? Depois formalizamos. Primeiro mostramos o resultado. Só que naquela época, o nosso banco era as minhas economias. O meu pai franziu a testa. Tu estás com isso de novo, disse ele. As mágoas antigas não têm nada a ver com isso agora. As mágoas antigas não, concordei. Mas os esquemas antigos têm muito a ver. Então, o que aconteceu com o investidor? Damon exalou, esfregou o rosto com as mãos. Tudo bem, vou responder. Ele não conseguiu assinar. Contávamos que, quando mostrássemos a compra, ele entraria como coproprietário. O banco concordou em conceder um empréstimo com garantia de nossos imóveis e negócios atuais. Tudo dependia de um negócio correr bem. Ou seja, concluí, já têm obrigações de crédito, mas ainda não receberam nem a propriedade nem o investidor. E o plano era comprar a casa, conseguir um investidor e relançar o negócio. Uma maneira interessante de resolver problemas financeiros. Não são problemas, indignou-se Cordélia. São investimentos no futuro. Investimentos em problemas futuros, não consegui me conter. Para ser mais precisa, a minha mãe finalmente parou de fingir que estava tudo sob controle. Quanto vocês devem ao banco? Ela perguntou a Damon, virando-se. Especificamente. Bernice, meu pai tentou impedi-la. Especificamente, ela repetiu, sem tirar os olhos do genro. Somos fiadores ou não? Cordélia cerrou os dentes convulsivamente. Parcialmente, sussurrou ela. Está. Nós formalizamos um dos empréstimos com a sua participação. Parecia lógico. Quanto? Interrompeu a minha mãe. Damon finalmente revelou o valor. Era alto o suficiente para deixar a minha mãe com o rosto pálido. O pai não praguejou em voz alta, mas mesmo através do ecrã sentia a expressão dos seus olhos mudar, de indulgente e altiva para cautelosa e irritada. Então, disse ele lentamente, você assinou o esquema em que a aposta principal é comprar a propriedade e depois talvez apareça um investidor? Começou Damon, mas eu já não estava a ouvir. De repente, minha cabeça ficou estranhamente calma. Aí estava ela, a grande oportunidade da família de que tanto falavam. A aposta de que tudo iria dar certo, como nos vídeos motivacionais. Aí agora, continuou o meu pai,
Porque a nossa filha quis medir o seu poder aquisitivo, vocês ficam com os empréstimos e sem o ativo. Ah, é isso! Finalmente explodiu a mãe. Aonde estamos a chegar? Ela voltou-se para a câmara. Você percebe o que fez? Você sabia que eles estavam a preparar-se. Podia pelo menos ter dito. Avisar. Não atirar essa sua aposta na nossa cara. Ah, claro, acenei com a cabeça. Eu podia. E vocês podiam, pelo menos uma vez em 10 anos, perguntar como eu estava, além de já paraste com as bobagens. Mas por alguma razão não perguntaram. Asa, não mude de assunto, disse meu pai bruscamente. Estamos a falar sobre o facto de teres prejudicado a família. E eu quero falar, respondi friamente, sobre quem e por que vocês bateram todos esses anos. Cordélia riu. Brevemente, bruscamente. Começou. Sessão de psicoterapia com a apresentadora Charlotte. Compraste a casa para te vingares e agora finges que é apenas negócios. Comprei a casa porque faz parte do meu plano, disse eu. E o facto de coincidir com o vosso é um efeito secundário, mas não vou negar. O efeito colateral é agradável. Que outro plano? Perguntou meu pai, desconfiado. Eu sorri. Aqui é que passamos para essa segunda parte da nossa conversa. Damon, lembras-te do nosso primeiro projeto em conjunto? Ele ficou tenso. Agora não, disse ele. Estamos a falar sobre Oakwood. Não, estamos a falar sobre tudo o que se acumulou entre nós, protestei. Oakwood é apenas um belo gadget sobre o código antigo. Não entendo do que ela está a falar, disse a minha mãe, voltando-se para o meu pai. Outra vez essas histórias sobre o código roubado? Não são histórias, disse eu. E não é apenas código. Tu tens o hábito, mãe, de chamar de exagero tudo o que não compreendes. Mas aqui tenho algo mais interessante do que emoções. Fiz uma pausa e tirei da pasta uma folha com uma pequena lista. Não para causar efeito, apenas porque era mais conveniente para mim. Há 2 meses, continuei, fui contactada por um advogado de uma empresa. Eles estavam a preparar uma análise sobre produtos no mercado de cibersegurança e encontraram algumas coincidências estranhas. Formalmente, a empresa do Damon está registrada apenas em seu nome. Mas na documentação técnica das versões iniciais do produto, há referências a um segundo desenvolvedor. No código, há as minhas assinaturas. Na correspondência interna, há o meu nome. Tudo isso deixou vestígios. Você contratou espiões? Minha mãe se levantou. Não, respondi. É que o mundo não é tão opaco assim, especialmente quando alguém tem preguiça de limpar o que suja. O advogado me enviou parte dos materiais. É o suficiente para questionar oficialmente a minha contribuição. Damon empalideceu. Você está a mentir, ele disse. Se fosse algo sério, eles já teriam entrado com uma ação judicial. Eles não estão interessados em um processo judicial, expliquei. Para eles, basta saber que o seu produto não é tão limpo quando escolhem com quem trabalhar. Mas eu talvez esteja interessada. Charlotte, interrompeu o meu pai, você entende que vai destruir não só o negócio dele, mas também a nossa vida? Já estamos atolados nesses empréstimos. Vocês mesmos se meteram nisso, dei de ombros. Sem mim, sem a minha assinatura. Era conveniente para vocês acreditar que Damon era o genro ideal e eu um peso morto. Agora verifica-se que o peso morto tem documentos e o genro tem um histórico manchado. Você quer vingança, constatou Cordélia. Basta dizer isso. É estranho. Quando alguém defende os seus direitos, é sempre vingança, respondi. E quando alguém se aproveita impunemente de outra pessoa, é empreendedorismo. Inclinei-me para mais perto da câmara. Não pretendo mais ficar calada sobre como o teu sucesso foi construído, Damon. Damon levantou-se bruscamente, o seu rosto desapareceu do ecrã por 1 segundo. Depois ele voltou, respirando fundo. Tudo bem, disse ele. Vamos lá. O que você quer? Reconhecimento, respondi. E compensação? Participação na empresa ou pagamento. Esse é o cenário básico. Ou resolvemos isso de forma civilizada, ou eu vou a tribunal. Isso é chantagem, sussurrou Cordélia. Não, protestei.
isso é negociação. Chantagem é quando não se tem motivos reais. E eu tenho. O meu pai voltou a falar no seu tom racional. Pense com a cabeça, Charlotte. Se for a tribunal, o seu nome também aparecerá nas notícias. Os seus clientes, a sua empresa... Quer mesmo envolver-se nesta confusão? Os meus clientes sabem o que eu faço, disse eu. E sim, não gosto da perspectiva de uma guerra pública. É por isso que proponho conversar primeiro. Mas não segundo as suas regras de calhe a boca e não envergonhe a família. E sim, segundo regras normais. E tenha certeza, perguntou a minha mãe de repente em voz baixa, de que vai aguentar psicologicamente? Os processos judiciais, a imprensa, os advogados, vai voltar a estar no centro do escândalo. Pela primeira vez vou estar no centro da minha própria história, respondi. Não no papel de sombra. Por um segundo, ninguém soube o que dizer. Senti a tensão na sala do outro lado do ecrã atingir o limite. Eles estavam encurralados. Entre o medo de perder dinheiro, o medo de perder a imagem da família perfeita e o medo de permanecer em conflito comigo, onde eu já não jogava segundo as regras deles. Temos 5 minutos restantes, lembrei. Não pretendo ficar aqui a noite toda. Não irás a tribunal, disse Cordélia de repente com muita confiança. Não vais aguentar. Não és assim. Sempre falas e depois desistes. Olhei para ela atentamente. Que pensas assim porque ainda te lembras de mim como aquela que trabalhava por um salário mínimo e vivia num quarto ao lado da cozinha, disse eu. Simplesmente não tiveste tempo de perceber que isso já não é verdade. Ainda podemos chegar a um acordo, disse Damon. Havia um tom metálico na sua voz. Mas não agora. Preciso de consultar. Ver os documentos. Consulte, acenei com a cabeça. Parece que agora terá muito tempo livre, já que o acordo com Oakwood foi cancelado. Gostas de nos humilhar, não é? O meu pai finalmente não aguentou mais. Sempre quiseste isso. Fizemos tanto por vocês. Para! Apertei a tecla desligando o som por um segundo para não dizer algo de que me arrependeria depois. Depois voltei. O tempo acabou. Eu disse tudo o que planeava dizer. Agora vocês sabem que estou pronta para defender o que é meu. Se tem algo a oferecer, façam-no através do advogado. Vou enviar os contactos. Não vá, disse a minha mãe, em pânico. Ainda não terminamos. Acabei de terminar, respondi. Começaram a gritar. Lembram-se da condição? Estiquei-me para o botão terminar chamada e cliquei. Pouco depois, Damon marcou uma reunião. Preparei-me para o encontro com ele, como se fosse uma chamada de trabalho normal. Mas não porque não me importasse. Pelo contrário, foi precisamente porque não me ia permitir uma edição especial emocional. Um advogado, um tipo seco chamado Kittredge, explicou tudo claramente em nossa conversa anterior. Você tem os fatos, disse ele. A questão é se você quer negociar ou lutar. Tente primeiro. Se ele começar a agir com arrogância, estamos prontos para a segunda opção. Eu ouvia e acenava com a cabeça, mas dentro de mim ouvia outra voz, aquela que despertou lá no cubículo de Oakwood, quando percebi pela primeira vez que $10.000 simplesmente desapareceram no "estamos de acordo" de outra pessoa. Essa voz era muito mais calma do que a de Kittredge e muito mais malvada. Escolhemos um local neutro para nos encontrarmos, um coworking no centro, com divisórias de vidro e paredes neutras. Nada de restaurantes com penumbra, nada de vamos a algum lugar aconchegante. O aconchego com essa pessoa acabou há 10 anos. Cheguei 10 minutos mais cedo para organizar os papéis, pegar o portátil, me preparar. Tudo muito comum. Janela, algumas mesas, manchas de café na superfície. Olhei para as marcas de copos velhos e pensei em quantas vezes, ao longo dos anos, eu me sentei assim, sozinha, sem nenhuma negociação, resolvendo os problemas de segurança de outras pessoas e os meus próprios, de sobrevivência. Damon estava 7 minutos atrasado. Outrora, ele atrasava-se 1 hora e dizia que simplesmente ficava preso no trânsito. Agora, o tempo provavelmente ficou mais caro.
Ele entrou na sala, parou e me olhou. Um pouco mais velho, um pouco mais cansado, mas o mesmo, com aquela confiança inabalável nos olhos, quando ele ainda acha que pode controlar os campos. Olá, disse ele. Sente-se, respondi. Não estendi a mão. Ele sentou-se à minha frente e jogou uma pasta sobre a mesa. Os seus advogados já escreveram, começou ele sem preâmbulos. Eu li, ambicioso. Antes, sempre gostei da palavra ambição, disse eu. É melhor do que arrogância. Ele sorriu brevemente. Sabe, não quero transformar isto numa guerra. Somos ambos adultos. Ambos sabemos que naquela altura... Bem, ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Houve muita confusão. Chame a isso confusão mais uma vez e vou-me embora agora mesmo. Avisei imediatamente. Para mim, não foram experiências caóticas, mas anos de vida. Horas concretas? No mínimo 16 por dia. Ele pareceu ter que se lembrar que não tinha vindo para discutir. Abriu a pasta e tirou algumas folhas. Proponho um acordo, disse ele. Sem tribunal, sem público. Estou disposto a pagar-lhe uma compensação por esse período. Digamos $200.000. Você assina uma renúncia a quaisquer reclamações e encerramos o assunto. Olhei para ele por um longo tempo. 200.000. Antigamente, essa quantia teria me deixado louca. Agora, parecia um vale-presente que te dão para você parar de reclamar. 200.000, repeti. Que pelos anos de trabalho, pela ideia inicial, pelo código que ainda está nos seus produtos e pelo que fizeste comigo naquela época. Não está satisfeita? Houve um tom de irritação quase imperceptível na sua voz. Diga o valor. Vamos começar por outra coisa, eu disse. Você se lembra de como era a minha vida naquela época? Ele deu de ombros. Você trabalhava muito. Todos nós trabalhávamos muito. E foi aí que a frieza cautelosa e bem treinada que eu mantinha dentro de mim quase se quebrou. Não porque ele a menosprezasse novamente, mas porque soou tão banal que por um segundo achei engraçado. Trabalhava muito, repeti. Tudo bem. Então, uma pequena prova. Recostei-me na cadeira e, antes de falar, permiti-me por um segundo ver aquele cubículo. Teto baixo, cheiro de detergentes e madeira velha. Mãos trêmulas quando, às 3 da manhã, você joga água fria em si mesmo para não adormecer sobre o teclado. O ecrã a piscar com erros. Mensagem do cliente. Obrigado, está tudo a funcionar. E tu, de uniforme com o turno das 7 da manhã. E depois, uma carta dele. Obrigado, agora eu continuo sozinho. Conta vazia. Frigorífico vazio. E uma chamada para casa. Lembras-te daquele mês em que saíste da propriedade? Perguntei. Quando decidiste que estarias mais perto dos clientes na cidade? Sim, ele ficou alerta. E então? Naquela época, eu ainda estava convencida de que éramos parceiros, disse eu. Eu não tinha contratos nem advogados. Tinha apenas as tuas promessas e os meus 10.000. Foi a primeira vez na vida que pedi ajuda aos meus pais. Nem sequer dinheiro. Apenas apoio. Eu disse-lhes. Fui abandonada. Continuei. Investi todas as minhas poupanças e simplesmente fui abandonada. Sabes o que ouvi? Não esperei pela resposta. Isso é uma lição para ti, disse o meu pai. Não te metas em coisas que não entendes. E a minha mãe acrescentou. Tu sabias que ele era sério e tu, bem, com as tuas fases, fica feliz por teres entendido pelo menos alguma coisa. E sabes o que foi mais interessante? Eu inclinei-me um pouco para a frente. Eles já estavam encantados contigo naquela altura e já diziam que eu provavelmente estava a exagerar, porque as nossas impressões sobre o Damon são completamente diferentes. Ele cerrou os dentes. Não sou responsável pelo que os teus pais te disseram, disse ele baixinho. Não, concordei. Isso é com eles. O teu caso é outro. Coloquei um dos fragmentos de código impressos sobre a mesa. Comentários destacados, o meu estilo, os meus marcadores. Este é o teu lançamento inicial, disse eu. A Skittridge o obteve do arquivo de um dos primeiros clientes. Aqui estão as minhas assinaturas. Aqui estão as referências aos meus módulos internos, que escrevi ainda em Oakwood. Na correspondência interna, chamas-me de segunda dev. Na documentação para suporte técnico também.
E de repente, quando chega a hora de registrar a empresa, a segunda deve evapora-se. Ele calou-se procurando palavras. Tu aproveitaste-te do facto de eu estar no fundo do poço. Continuei. Eu trabalhava 16 horas por dia, dormia 3, tinha 0 na conta e um seguro médico do tipo: se não morreres no local, parabéns. Quando tudo desmoronou, eu estava deitada no chão daquele quarto, olhando para o teto e pensando por que eu era tão burra. E você, nesse momento, dava entrevistas sobre a importância de não ter medo do risco. Senti minha voz ficar muito calma. Era pior do que gritar. E agora estás sentado à minha frente e ofereces-me 200 mil para encerrar o assunto, como uma esmola perto do escritório, para que a visão de um sem-abrigo não te incomode. Fiz uma pausa e acrescentei: o problema é que já não sou aquela que estava deitada no chão e pensava que a culpa era toda minha. Damon ficou em silêncio. Nos seus olhos finalmente apareceu algo parecido com medo verdadeiro. Não de mim como uma ex-funcionária furiosa, mas do facto de que todos esses anos ele viveu como se o passado não tivesse deixado marcas, e agora parece que deixou. Quanto você quer? Ele finalmente perguntou. A questão não é a quantia, respondi. A questão é o que deve ser registrado, o meu estatuto, a minha contribuição, a minha saída, e o facto de que, sem isso, não poderá começar uma nova rodada. Vai destruir-me se for a tribunal, disse ele diretamente. Tu compreendes. Tu não és um objeto tão importante no meu universo para que eu gaste anos a destruir-te, respondi cansada. Vou defender o que é meu. Se nesse processo as tuas mitologias sobre ti mesmo forem destruídas, bem, isso é um efeito colateral. Continuamos a conversar por cerca de 20 minutos. Ele negociou. Não tanto pelo valor, mas pela formulação, por não mencionar em público, por resolver discretamente. Não dei uma resposta concreta. Tudo o que eu precisava dessa reunião agora era ver como ele reagiria ao fato de eu não estar mais pedindo nada. Decidimos realizar a reunião familiar offline, não porque eu de repente quisesse emoções reais, mas porque as câmeras criam a ilusão de que tudo isso é um jogo. Escolhi um café num centro de negócios, luminoso, com grandes janelas, sem salas privadas, o local ideal para que ninguém ultrapassasse os limites sem chamar a atenção de estranhos. Os meus pais chegaram há horas. A minha mãe parecia mais velha do que alguns meses atrás. Ou talvez eu finalmente quisesse notar isso. O meu pai estava com o mesmo casaco para ocasiões especiais, só que agora ele parecia mais pesado. Cordelia apareceu por último, sem Damon. Os seus olhos estavam sem maquilhagem, o que por si só já era um sintoma. Ele não virá? Disse ela, em vez de cumprimentar. Ele acha que você não vai querer vê-lo? Desta vez ele está certo, respondi e acenei para a empregada de mesa para que ela me trouxesse um chá, não um café. Desta vez eu queria que as minhas mãos não tremessem. Pompis, senta-te, disse a minha mãe, como se eu ainda fosse uma adolescente que tinha entrado na cozinha de tênis. Eu já estou sentada, respondi inocentemente. Por alguns segundos, ficamos apenas a olhar um para o outro, como pessoas que se encontraram após a guerra e não sabem quem acertou em quem. Sabemos que te encontraste com o Damon, começou o meu pai. Ele disse que tu estás decidida. Finalmente ele usou essa palavra corretamente, disse eu. Sim, decidida. Tu compreendes. A minha mãe imediatamente passou ao ataque. Que se fores a tribunal, isso afetará-nos também. Já temos obrigações de crédito. Se o negócio dele falir, ele não vai falir por minha causa, interrompi, mas por causa das decisões dele. Eu apenas estou a revelar o que ele considerava enterrado. Tu sempre dramatizas tudo, disse meu pai, ignorando-me. É possível chegar a um acordo. Ele está disposto a pagar algo, a reconhecer que agiu de forma imperfeita naquela época. Imperfeita. Eu quase sorri. Adoro os teus eufemismos. Mexe lentamente o chá, observando a água escurecer. Tudo bem, disse eu. Vamos lá, se é isso que você quer,
Vou contar tudo desde o início, sem embelezamentos, e você decide se quer continuar chamando isso de imperfeito. Não levantei a voz. Simplesmente comecei a falar sobre os turnos de 16 horas em Oakwood, sobre como eu carregava bandejas e empurrava carrinhos, depois corria para o depósito e sentava-me ao computador. Sobre o primeiro pequeno pagamento de um cliente, que eu tirei uma foto como se fosse uma foto de uma criança. Sobre os $10.000 que juntei, 100 a 100, 200 a 200, recusando-me a ter uma habitação normal, comida e sono. Sobre como, numa noite, tudo isso se evaporou. A carta do Damon, o saldo vazio, o pânico quando percebi que nem sequer conseguiria pagar a renda. O tremor nas mãos quando liguei para minha mãe. Os rostos deles quando cheguei, com a mala meio vazia, vestindo um casaco barato. As palavras deles sobre lição, sobre a culpa é sua, sobre as pessoas de negócios são diferentes de você. Naquela altura, pensei, disse eu finalmente, que talvez não fosse mesmo feita para tudo isto. Que talvez as pessoas normais não acreditassem em palavras, não investissem tudo o que tinham num negócio comum sem papéis. Eu tinha 22 anos, e sim, fui tola, mas fui honesta, e tu não. A minha mãe cerrou os lábios. Não sabíamos todos os detalhes. Não queriam saber, corrigi calmamente. Era mais fácil acreditar que eu estava a exagerar do que o Damon não era perfeito, porque já tinham decidido que ele era uma boa opção para a Cordélia. Cordélia estremeceu. Não coloque a culpa neles, sussurrou ela. Eu também via em você. Bem, caos. Eu via, concordei com a cabeça. Só que a diferença é que eu mesma lidava com esse caos, deitada no chão, pensando onde conseguir dinheiro para pagar o aluguel. Aceitava pequenos trabalhos que já na altura estavam abaixo do meu nível, porque precisava de comer. Tinha medo de abrir o extrato bancário. Entrava em pânico quando voltava a passar a noite num motel barato. Tomei um gole de chá. E sabe o que me sustentava naquela altura? Não era a fé de que um dia iriam reconhecer que estavam errados, mas a completa ausência de ilusões. A certa altura, simplesmente deixei de me importar se vocês compreenderiam. Deixei de investir nas pessoas que optaram por não ver e comecei a investir naqueles que pagavam pelo meu trabalho. Era muito mais saudável. Ah, então, por que estás aqui agora? Perguntou a minha mãe baixinho. Se te é tão indiferente, para que vocês parem de pensar que podem controlar as minhas decisões sem saber nem metade do que eu passei, respondi. E para que vocês não tenham mais a ilusão de que a palavra família automaticamente lhes dá o direito de se intrometer nos meus acordos. Nós estamos preocupados, disse o meu pai. O tribunal, a imprensa, o escândalo é um golpe para todos. Vocês estão preocupados por vocês mesmos, corrigi. Pelos empréstimos, pela reputação, pelo facto de alguém pensar como é que o genro deles construiu casa sobre fundações alheias. Vocês não se preocuparam comigo nem naquela altura, nem agora. Não me doeu dizer isso. E isso provavelmente foi o mais assustador para eles. Não gritei, não chorei, não esperei por uma reação. Apenas constatei. Então, o que vais fazer? Perguntou Cordélia finalmente. O meu advogado está a preparar uma ação judicial. Temos provas técnicas, correspondência, testemunhos. Se Damon quiser chegar a um acordo, ele sabe onde me encontrar. Se não, nos veremos no tribunal. De qualquer forma, sairei disso com uma contribuição reconhecida e uma compensação. Ele terá sorte. Você está nos arrastando com você, sussurrou minha mãe. Nós somos fiadores. Vocês são adultos, disse eu. Vocês assinaram os papéis. Da mesma forma, eu assinarei os meus. Nesse momento, a pressão no ar aumentou drasticamente. O meu pai começou a dizer algo sobre ingratidão, sobre nós criamos-te, sobre não se trata assim a família. A minha mãe elevou o tom de voz. Cordélia habilmente entrou na conversa. E, em 1 minuto, já estávamos no mesmo coro que eu já tinha ouvido tantas vezes antes. A única diferença era que, desta vez, eu estava sentada em um café, onde 2 pessoas na mesa ao lado discutiam uma apresentação, e na outra,
Um garçom anotava os pedidos. E os seus rostos já começavam a refletir irritação. Desculpem-me. Aproximou-se um jovem rapaz de uniforme. Pedimos aos clientes que falem um pouco mais baixo. Outros clientes estão a reclamar. O meu pai levantou-se, pronto para dar um sermão sobre temos o direito. Mas eu simplesmente peguei no cartão e coloquei-o na bandeja. A conta do meu chá, por favor, disse eu ao empregado. E não se preocupe mais, já terminei. Charlotte, não vá a lugar nenhum. A minha mãe quase se agarrou ao meu rosto com o olhar. Não combinamos isso. E eu ainda tenho um dia de trabalho pela frente e não me pagam para gritar. Levantei-me lentamente, sem gestos ostensivos. Peguei a bolsa, ajeitei o casaco. Paguei a minha conta, acenei ao empregado e saí, deixando para trás o zumbido surdo das suas vozes, que já não atravessavam a porta de vidro. O barulho dos comboios, os passos, a agitação habitual do centro de negócios, tudo isso soava muito mais saudável do que qualquer tentativa de me colocar no meu lugar. Na manhã seguinte, às 9h30, recebi uma carta do advogado Kittredge. Assunto: projeto de ação judicial. Para conhecimento. No corpo da carta, uma breve introdução, alguns anexos e o último parágrafo. Em caso de apresentação da ação, podemos solicitar a apreensão de parte dos ativos da empresa de Damon Holbrook até ao final do processo. Isso altera significativamente o equilíbrio de forças. Precisamos da sua decisão final. Olhei para o ecrã para a palavra penhora. Os meus dedos já estavam no teclado para digitar sim, mas parei por um segundo. Não por dúvidas sobre se eu tinha o direito, mas por outra questão. Até onde eu estava disposta a ir desta vez, se não pretendia mais parar no meio do caminho. Alguns meses depois daquela carta, a vida parecia estranhamente normal para alguém que formalmente entrou em guerra contra o ex-parceiro e parte da própria família. Não houve fanfarras nem quedas de cortinas. Havia lembretes no calendário sobre as audiências judiciais, pilhas de documentos e a voz cansada da assistente de Kittredge ao telefone. A empresa de Damon estava aí a tremer. Isso era visível, mesmo sem informações privilegiadas. Notícias sobre revisão de contratos, formulações cautelosas em comunicados à imprensa e depois ações judiciais de 2 clientes que o acusaram de negligência após o vazamento de dados. Nesse contexto, a nossa disputa não parecia o escândalo do século, mas mais uma rachadura na estrutura já abalada. Para mim, isso foi até mais confortável, menos atenção desnecessária. Os processos avançavam mais lentamente do que Kittredge havia prometido, mas ainda assim avançavam. Perícias de código, interrogatórios de testemunhas, explicações secas, onde eu ouvia repetidamente o meu próprio nome na boca de outras pessoas. Segundo a programadora, os trabalhos iniciais pertenciam a ela. Era uma sensação estranha, algo entre satisfação e cansaço intenso. Como se finalmente lhe devolvessem algo roubado há muito tempo, mas que já não tinha o brilho que tinha no dia da compra. No final, não chegamos a um veredicto retumbante, mas a um acordo pré-julgamento firme. Os advogados aconselharam a concordar. O reconhecimento da minha contribuição para a primeira versão do produto, uma compensação oficial que cobria aquelas antigas 10.000 vezes mais, e ainda deixava uma boa margem, além da obrigação de não usar parte das minhas soluções sem licença. Eu poderia ter continuado a pressionar, exigindo uma percentagem na empresa, mas, olhando para essa sua situação, perguntei-me, por que carregar também esse fardo? A Vanguard Cipher vivia a sua vida. Novos contratos, algumas recusas devido ao risco de reputação. Alguns não queriam se envolver com uma participante de um caso ruidoso, mas em contrapartida clientes que, pelo contrário, eram atraídos pela minha relutância em ficar calada. A equipa com quem brincávamos à noite dizendo que a chefe finalmente confirmou legalmente que sabe fazer mais do que discutir em chats. O trabalho era melhor do que qualquer terapia. Encontramo-nos com os meus pais 2 vezes, ambas as vezes por minha iniciativa. Não porque quisesse melhorar as coisas,
mas sim para colocar alguns pontos finais onde ainda havia vírgulas indefinidas. A primeira vez foi fora da cidade, num pequeno café à beira da estrada. Eles vieram juntos, um pouco tensos, como se tivessem medo de que eu começasse a ler para eles, ponto por ponto, tudo o que tinham feito de errado. Eu não tinha essa intenção. Nós lemos sobre o acordo, começou a minha mãe. Parabéns. Provavelmente. É mais uma constatação do que um motivo para comemorar, respondi. Mas obrigada. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Então, o meu pai, sem olhar para mim, disse: Nós, naquela época, quando tudo isso aconteceu pela primeira vez, não sabíamos o quanto você estava envolvida nisso. Vocês nem queriam saber, lembrei calmamente. Isso também é verdade. Ele apertou os dedos na xícara com tanta força que eu temi que ela se partisse. Talvez. Nós víamos-te. Aqui ele procurava a palavra certa. Instável. Emocional. Era mais fácil para nós confiar em alguém que falava a nossa língua. E agora vocês viram que a vossa filha instável pode resolver um caso que todos consideravam encerrado. Concluí. Uma descoberta tardia. A mãe inspirou e finalmente disse o que, ao que parece, tinha planeado com antecedência. Nós estávamos errados, na altura quando não acreditamos em ti. Quando dissemos que a culpa era tua. Foi cruel. A palavra pairou no ar, cruel, da boca deles. Não senti nenhuma doce satisfação, nem vontade de abraçá-los. Apenas uma espécie de tranquila equalização do cenário. Finalmente, um deles chamou as coisas pelos seus nomes. Vou lembrar-me disso, disse eu. E também do facto de agora o reconhecerem. Mas não esperem que isso nos leve de volta ao ponto onde somos todos uma família feliz. Esse ponto nunca existiu. Talvez, disse a minha mãe baixinho, mas talvez haja outro. Não respondi. Gostei de não encerrar essa questão. Nem sim, nem não. Apenas deixar como uma possibilidade, sem compromisso. Com Cordélia conversamos separadamente. Ela convidou-me para um bar barato nos arredores, onde eu nunca teria ido com o meu vestido bordô. Não quero falar sobre ele, começou ela, assim que nos sentamos. Sobre o Damon. Já perdi anos suficientes a discutir sobre homens. Resumindo, separamo-nos. Ele foi-se embora. Fiquei com dívidas e silêncio. O silêncio não é a pior herança, disse eu. Pelo menos pode ser aproveitado. Ela sorriu ironicamente. Tu mudaste, disse ela. Antes tu estarias a dar-me uma palestra sobre karma. Antes, eu ainda tinha a esperança de que as palestras servissem para alguma coisa. Encolhi os ombros. Agora sei que cada um faz o seu próprio caminho à sua maneira. Conversamos sobre trivialidades, sobre o seu trabalho, sobre como ela agora está a aprender a contar dinheiro sem um marido, com veia empresarial, sobre como é estranho ficar sem o papel de filha favorita. Ela não pediu desculpas diretamente. Mais uma vez, girando um copo nas mãos, ela disse baixinho: Quando você chegou e disse que ele te enganou, eu vi como você estava. Mas eu queria tanto acreditar que eu também poderia ter sucesso, que nem me permiti admitir que você talvez estivesse certa. Isso foi mesquinho. Foi mesmo, concordei. Tu não confias mais em mim, constatou ela. Não, respondi honestamente. E isso é normal. A confiança não é uma obrigação de sangue. Ela se constrói ou não. Saímos do bar em direções diferentes, mas, pelo menos pela primeira vez em muitos anos, não havia entre nós aquela camada pegajosa de competição pelo papel de certa. Havia apenas distância e talvez um caminho estreito que algum dia uma de nós quisesse percorrer. Enquanto isso, Oakwood permanecia tão tranquilo quanto quando eu empurrava carrinhos pelos seus corredores. Voltei lá várias vezes sozinha, sem a família, sem advogados, sem excursões. Andei pelas salas vazias, toquei nos corrimãos onde antes apagava as marcas de outras pessoas. Sentei-me na varanda dos fundos, onde antes fumava cigarros baratos com a cozinheira, e pensei que era estranho poder simplesmente deixar isso para trás. Em algum momento, percebi que não queria transformar Oakwood num hotel, nem num castelo dos sonhos.
Não precisava de mais um monumento à forma como alguém me subestimou. Por isso, vendi-o a uma entidade que planeava fazer ali um centro educativo e de apoio. O negócio foi lucrativo, mas não o mais vantajoso possível. Poderia ter conseguido mais. Não o fiz. Bastava-me que parte dos fundos fosse para os programas. A vida não se tornou perfeita. Ainda sinto um aperto no peito quando sinto acidentalmente o cheiro de cloro e lençóis molhados. O corpo lembrava-se de Oakwood tão bem quanto o cérebro. Ainda acordo às vezes às 4 da manhã com a sensação de que preciso escrever código urgentemente, e só depois de 1 minuto me lembro que já posso distribuir tarefas há muito tempo. Ainda era difícil aceitar qualquer promessa sem um vamos ver interior. Mas agora havia menos caos nisso. Aprendi a não me esgotar por pessoas que não sabem valorizar. A não esperar que a família compreenda tudo. Não construir para mim a imagem de rainha vitoriosa para compensar as humilhações do passado. Simplesmente trabalhar, viver, às vezes permitir-me o luxo de não responder com agressividade. Quando entrava no escritório da Vanguard Cipher e via o meu pessoal, diferente, estranho, inteligente, às vezes cansado, ficava mais fácil respirar. Eles não me conheciam como aquela que comprou uma mansão para irritar a família, mas como uma pessoa que mantém os sistemas e não abandona os seus no meio da noite com a conta vazia. Às vezes eu me pegava pensando que seria fácil dizer: tudo acabou, estou livre, perdoei. Mas a vida raramente oferece uma linha tão clara. As cicatrizes permanecem. Elas se contraem, doem com a mudança do tempo. Lembram quem você era e quem você não será mais. Só resta decidir o que fazer com esse mapa de estradas no seu próprio corpo. De vez em quando recebia mensagens curtas da minha mãe. Uma foto de algum almoço em família onde eu não estava com a legenda: seria bom se tu também estivesses aqui. Responder ou não, cada vez uma decisão separada. Não é drama, não é princípio, é apenas uma escolha, se eu quero entrar no espaço deles neste momento. Às vezes eu escrevia: da próxima vez. Às vezes nada. Certa noite, voltando para casa, parei e fiquei olhando por um longo tempo para as janelas do meu escritório, onde ainda havia luz acesa. Alguém da equipa estava terminando uma tarefa. 10 anos atrás, eu olhava para as janelas iluminadas de Oakwood da rua e pensava como seria estar lá dentro e não ter que limpar o chão. Agora eu estava dentro da minha própria história. Não era perfeita nem heróica, mas era minha. Às vezes penso, se naquela época, naquele cubículo, alguém tivesse me dito que um dia tudo isso me levaria até aqui, a acordos oficiais, propriedades vendidas, conversas frias com a família e a minha própria equipa, eu teria força para acreditar. Provavelmente não. Mas talvez seja melhor assim. Quando se sabe o final, é mais fácil ficar na plateia. E parece que o meu destino é subir ao palco todas as vezes, mesmo que metade da plateia ache que o papel principal não é para mim.